com muita alegria que aqui nos encontramos para atender a convocação do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. É com muita alegria. Hoje nós vamos falar sobre a maledicência, combatendo a maledicência. Então, nós vamos começar falando sobre uma definição que está no livro Lampadário de Luz, de Joana de Ângeles, e ela pega pesado. Olha o que ela diz. Ela diz que maledicência é cultura de inutilidades em solo apodrecido. Veja bem. Então, se a gente está maledicente, a gente está com uma cultura que não tem fertilidade, é um solo apodrecido, mas que não tem fertilidade, não é adubo. É simplesmente algo podre, apodrecido. Uma conceituação que já de início mexe com qualquer um de nós. Não é? Mas vejamos o que Richard Simonet fala no livro A Voz do Monte. É mais terrível do que uma agressão física. Muito mais que ao corpo, fere a dignidade humana, conspurca reputações e destrói existências. Então veja bem a extensão de quando nós agimos de uma forma malévola, usando a nossa palavra, porque a palavra de todos os nossos sentidos é a que imprime uma força magnética muito forte para alterar as situações, para influenciar, para modificar, para transferir algo de nós para o outro. E quando a gente critica desairosamente, a gente simplesmente está passando a energia negativa de quem é pessimista, de quem destrói. Então a doutrina espírita é muito clara com relação a isso, quando nos ensina a respeito do nosso próximo, quer dizer, da consideração que nós temos que ter, da indulgência que nós precisamos ter para com o nosso semelhante. Mas como é que a maledicência encaixa em nossos caracteres? Interessante pensar nisso, não é? Porque cá entre nós estamos falando, pessoal, de uma falha, de um vício moral que acomete a quase todos nós praticamente. Dificilmente exista entre nós alguém de nós que nunca fala mal, que nunca critica, e até mesmo pelo pensamento já imaginou como é que nós agimos diante dos sistemas, diante das coisas às quais nós somos obrigados a nos subjugar pela imposição dos sistemas montados, da realidade dentro da sociedade, né? O quanto nós às vezes reclamamos, e reclamamos com mágoas, com sentimentos negativos, às vezes até com raiva e com ódio. Então é importante nós observarmos a cada um de nós, porque tem uma coisa muito interessante que a gente precisa observar. Quando a gente fala de vícios morais, é preciso que a gente, para conhecermos a nós mesmos, que é a indicação que nós temos de Santo Agostinho, né, do conhecer a nós mesmos, é preciso que a gente analise com mais cuidado. Às vezes a gente nem sempre faz isso. Nós estamos aqui na tentativa de fazer isso, auxiliar para que nós todos possamos nos modificar. Então vejamos, muitos de nós podem falar assim, não, eu não sou maledicente, não. A gente pensa que não guarda um grau de maledicência, mas vejamos as situações onde nós somos envolvidos, onde os nossos traços de personalidade às vezes indicam que nós somos maledicentes. A maledicência, por exemplo, ela existe por revolta.
nós somos revoltados com tudo que está à nossa volta, se der uma brechinha para a gente desabafar, a gente, num termo comum, a gente desce a lenha. A gente não guarda palavras e a gente fala mesmo. Às vezes pessoas simplesinhas, que são discretas, que ficam no seu canto, mas de repente quando entram em assuntos, vamos citar um exemplo, assuntos políticos, por exemplo, a pessoa modifica, a pessoa altera. Então, uma simples palavra já significa uma certa forma de estarmos impulsionando as criaturas. Pela palavra nós fazemos muito mais do que nós imaginamos. Emmanuel chega a dizer que uma guerra começa por palavras. Então é importante a gente entender isso. Além da revolta, vem emburramentos que nós temos. Estados de emburramento. Então alguém vai falar assim, mas que tem a ver um emburramento? Não, as pessoas estão às vezes magoadas, melindradas, e elas querem ficar no seu canto, mas se der a oportunidade, a pessoa vai reclamar. Ah, não, eu não vou fazer mais isso não, ninguém está me ouvindo, não é uma espécie de emburramento. Não, eu quero ficar na minha, porque ninguém valoriza o que eu sou e tal, e começa a falar daquela situação. Então são muitas as situações, por exemplo, situação comum também. As pessoas carentes, por exemplo, elas às vezes são muito maledicentes por causa de uma carência. Ah, não, a pessoa, fulano não liga para mim. Entre casais, por exemplo, acontece isso. E a pessoa, quando tem oportunidade, uma das características do carente, às vezes, é não oferecer muito de si, porque ele pensa que precisa, ele está precisando de ser afagado, não é? De receber afagos. E aí ele fica, então, emburrado, e quando tem oportunidade, ele é maledicente. Mesmo calado, mas os pensamentos são os pensamentos de reclamação, de condenação. Então, é muito sutil isso tudo que nós estamos falando, né? Por exemplo, nós temos, mas isso é em grande escala, por invejas ou ciúmes, as pessoas, nossa, elas simplesmente elas simplesmente atacam as criaturas que consideram que lhes são superiores, às vezes por inveja. Às vezes nós observamos isso às vezes isso acontece no trabalho, por exemplo, nas disputas políticas. Isso acontece demais entre as criaturas em função de uma inveja. O invejoso costuma muito criticar aquele que está na situação que ele gostaria de estar. Então, a inveja, os ciúmes, provocam esse estado de espírito dentro de nós. De um modo geral, o que é que acontece? Nós temos o nosso senso, o nosso jeito de ver as coisas. Nós temos, claro que nós somos dotados de razão, temos sensos críticos. O que nós precisamos é nos resguardar, sermos discretos, não sermos necessariamente aquelas criaturas que simplesmente querem destruir, que queremos destruir só porque as coisas não estão do jeito que nós imaginamos. Senso crítico nós não perdemos, nós precisamos de senso crítico. Nós precisamos definir para nós mesmos o que é certo e o que é errado. Tudo bem. Mas já reparou o maledicente? O maledicente, se você for chamar a atenção dele, ele fala assim, mas eu não estou falando a verdade, eu estou mentindo? Como se tivesse direito a prevalecer só porque algo não é verdade,
São testemunhos necessários às vezes, nós vamos falar sobre isso um pouco à frente. Há testemunhos que são necessários, isso é uma coisa diferente. Mas simplesmente por bel prazer nós sairmos falando e comentando as coisas é uma falta de indulgência e, consequentemente, uma maledicência quando nós expressamos. Então, o que nós precisamos ter é consciência de até onde a nossa postura vai a indicar que nós somos portadores de uma verdade, que nós temos opinião própria e que precisamos dar testemunho. Quantas verdades existem que nós não podemos e não devemos revelar, por exemplo? Então, faz parte da nossa estrutura espiritual nos governarmos nesse sentido. A indulgência é o grande caminho para isso, não é? Mas nós temos a gravidade das alienações culturais. São os fundamentalismos, não é? Disputas ideológicas que caracterizam pessoas que às vezes condenam. Por exemplo, já viu que coisa mais triste? Às vezes, como diz o outro, em nome de Jesus, né? Está falando sobre a sua religião e descendo a lenha em outra religião, falando mal de outra religião. Isso, infelizmente, né, isso, como diz o outro, entre aspas, tudo em nome do Cristo. Então, é preciso que a gente observe calmamente como é que nós devemos respeitar. Um dos maiores predicados, portanto, para cada um de nós é respeitarmos a opinião e o jeito de cada criatura. Respeitar as diferenças. Porque senão nós vamos... o maledicente, ele é infeliz. Ele provoca em si mesmo uma situação de desconforto. Ele faz questão de ficar reverberando magneticamente aquilo, porque fica falando, a fala tem uma força magnética muito grande, ele não tira aquilo da cabeça e só fica falando naquilo, ele não tem paz interior. Aquele que é discreto, ele é um pacificador de si mesmo. Ele é capaz de viver muito mais feliz, porque ele, na sua mente, não está simplesmente denotando coisas ruins. Ele é capaz de, pela compreensão, apaziguar o seu ânimo interior, a sua realidade interior, descobrindo e amenizando as situações para si mesmo. Então é importante nós observarmos estas situações, porque a maledicência ela é uma destruidora das situações. Por exemplo, quando ela é uma destruidora ou uma imunizadora. Vou pegar um exemplo. Tem gente que só quer falar do mal e falar mal dos outros. Infelizmente, a pessoa está num estado de maledicência tão grande que você vai conversar com ela, ela não muda o seu jeito de pensar. E você tenta trazer um novo assunto, ela insiste. Então, por que isso? Porque nós somos essas criaturas que temos necessidade de expressar. Nós nascemos para expressar, para conjugar sentimentos, para nos manifestarmos, não é? Mas é preciso haver, então, um ponto de equilíbrio. Porque nos dias de hoje, olha, nós ouvimos isso já tem um tempo, nós ouvimos isso do Haroldo, foi um pouco antes da pandemia. É como se ele estivesse, penso eu, se ele estivesse preparando com uma certa clarividência, não é? Observando o que viria, então ele falou muito a respeito disso. Então, a nossa postura, o que nós falamos principalmente nos dias de hoje, tem um valor muito grande, porque nós temos aqueles que estão desesperados no plano espiritual, as influências que vêm do plano espiritual, nesse momento, elas são muito fortes.
Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, mas com o que fala também, não é? Então é preciso entender, por exemplo, se nós temos toda essa consciência, não é? Se nós temos um senso crítico, como nos posicionar, não é? Se nós somos obrigados às vezes a dar testemunhos. É uma situação interessante. Alguém, às vezes até por força de ofício, por dever de ofício, por sua profissão, principalmente no campo jurídico, é preciso, às vezes, testemunhar, é preciso, às vezes, não é, por que não dizer, censurar através das leis. Então, é preciso que a gente considere que estas posições destas criaturas são posições naturais, ainda assim, dependendo da intenção da criatura, né? Ela pode estabelecer juízos que são juízos onde haverá de ser considerada a posição de cada um de uma forma mais caritativa. Eu estou dizendo, por exemplo, de sentenças que foram julgadas e que os juízes tiveram um senso crítico, hoje em dia, com base até em testemunhos da espiritualidade, através de psicografias, por exemplo, onde também já tivemos casos célebres de criaturas, de juízes, que levaram em conta as dificuldades naturais que envolviam uma criatura para estabelecer uma sentença. Tudo bem, faz parte do dever de ofício da criatura, mas deixa de ser um mal para ser simplesmente uma situação crítica às vezes, mas que ela pode ser amenizada dependendo da forma como nós testemunhamos e colaboramos para que uma verdade seja vista, não é? Então, vamos ver o que André Luiz diz no livro A Conduta Espírita. Ele chega a dizer: o mal não merece comentário em tempo algum. Olha como isso é extensivo, né, a todos nós. Porque se é o mal, nós temos uma tendência muito maior para comentar do que quando nós falamos sobre o bem. Então é interessante que certa feita eu conversava com um amigo e dizia para ele do mundo da imprensa, esse meu amigo, e eu dizia para ele, falei, olha, eu acho que a imprensa está muito enganada e tudo, como nós estamos em época de modificações, eu acho que vai chegar um momento em que vai surgir um jornal que só vai publicar coisa boa. E aí haverá uma surpresa, porque as pessoas, não deixa de ser uma novidade, imagina um jornal só publicando coisas boas. Seria uma novidade, e todo mundo gosta de novidade, mas ele me falou assim, você se engana. E disse que essa experiência foi feita certa feita na França e que o jornal faliu por causa da índole das criaturas. Eu ainda insisto nisso, não é? Num jeito muito simples e pequeno de pensar, porque quem sou eu? Mas eu fico imaginando, pelo menos diminuir a extensão das coisas ruins. Já repararam? Nós todos sabemos que quando há um fato evidente, negativo, a imprensa fica em cima desse fato por muito tempo. Se não é possível falar só das coisas boas, quem sabe nós e a própria imprensa comecemos a dar o nosso contributo para mudar, trazendo em meio aos assuntos que vêm à baila de qualquer forma e que são negativos, mas nós estamos inserindo sempre as coisas boas, sermos positivos no sentido espiritual. Então, é importante isso, mas seria a censura necessária? Dentro do nosso senso crítico, o que é que nós poderemos encontrar dentro da doutrina espírita para nos ensinar qual deve ser a nossa postura? Será que existe em algum momento onde a censura seja mesmo
necessária, então vejamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 13 e 19, nos falam. Então, ali eles dizem que a censura pode ser necessária sempre que endereçada a nós mesmos. Olha como a coisa muda, não é? A censura pode ser endereçada sempre que necessária a nós mesmos. Isso está no capítulo 10, itens 13, também no item 19 fala alguma coisa. Então é importante nós observarmos que tudo que diz respeito a nós precisa por nós ser censurado quando nós estamos errando. Ter uma autocensura. Mas necessariamente nós não precisamos censurar, não é? Mas ainda assim, vamos pensar numa situação, porque é necessário, é útil revelar imperfeições alheias em algum momento para sermos mais justos, para sermos criteriosos, não é? Então é importante nós pensarmos a respeito disso, porque no item 21 desse mesmo capítulo, capítulo 10, nós vamos aprender que às vezes, para evitar um mal maior, às vezes é necessário uma censura. Vamos tentar botar isso na prática, né? Uma situação mais prática. Você trabalha numa instituição, e uma instituição de saúde, por exemplo, e você percebe que determinada criatura, seja o médico, seja qualquer outro profissional, toma atitudes que prejudicam os pacientes e coloca suas vidas em risco. E você é partícipe dessa conjuntura, dessa estrutura. Você faz parte por dever de ofício. Então é necessário, porque o que o Evangelho nos ensina é o seguinte, que quando uma coisa é prejudicial para uma coletividade, você deve simplesmente fazer a crítica. Como é que eu vejo que isso pode ser feito? Eu entendo, não é? Isso aí já é bem subjetivo, que mesmo assim você deve usar de uma caridade. Você não deve simplesmente ser um dedo duro, vamos dizer assim. Mas você pode conversar com a pessoa. Você pode chamar a atenção da criatura. E dentro dos seus deveres, que a gente considera, então, nesse caso, deveres civis, você vai, pura e simplesmente, conversar com a pessoa. Eu sei que você pode ter, em torno disso, situações mais críticas também, de agressões, mas é a forma que eu vejo para cumprir essa necessidade, porque se o mal é muito grande, se ele atinge exclusivamente a você, o que você deve fazer é tentar escapar das resultantes daquilo que lhe traz desconforto, mas necessariamente você não precisa condenar ninguém. É uma forma de perdoar. É assim que a gente aprende e assim o Evangelho nos leva a entender isso. Porque nós poderíamos falar, ah não, mas a gente não pode deixar passar. Então são situações porque a gente tem esse ímpeto de maledicência. Mas que o ímpeto seja da justiça, da boa justiça, quando está em risco outras pessoas e não apenas a nós. A nós, o nosso dever será sempre perdoar, administrar a situação, não é? Fugir da situação, às vezes, não é? Sem que isso seja uma atitude piegas, mas às vezes é necessário você perder alguma coisa do que condenar um pai de família, por exemplo,
necessariamente a uma prisão que vai prejudicar outras pessoas. Um exemplo que nós estamos citando. Então, caros irmãos, em nenhuma circunstância o nosso falar, o nosso pensamento, o nosso testemunho deve ser simplesmente contra as criaturas, ou mesmo na tentativa de irmos contra os sistemas, nós falarmos mal dos outros. É preciso, então, nós respeitarmos os comportamentos alheios. Tem algo extraordinário para a nossa compreensão e para a gente apaziguar o nosso coração. Por exemplo, o mundo está de pernas para o ar, sociomoralmente falando. Nós sabemos disso. Nós vivemos momentos difíceis, não só na nossa pátria, mas há muita insatisfação em torno das governanças. Mas é preciso lembrar que nós recebemos aquilo que nós merecemos. Por que estou falando isso? Porque claramente nos dias de hoje é muito comum a gente ver nas redes sociais, né, críticas terríveis, condenações. O que prevalece é isso ao invés das coisas boas que nós podemos buscar. Mas é preciso lembrar para aqueles que são extremamente revoltados e que por revolta condenam e falam mal dos outros, não significa que nós vamos ficar de braços cruzados, mas a nossa atitude por si só já é a contribuição que nós precisamos dar. Porque muitos poderiam falar, mas nós temos que fazer alguma coisa. Fazemos. O quinhão daquilo que nós temos que oferecer, em princípio, parece pequeno, mas a nossa atitude, o nosso gesto muda pessoas. Como pode ser tão pequeno? Só que é no silêncio, é muito mais no gesto, muito mais na exemplificação do que nas falações. Então eu vejo que muita gente precisa de compreender isso, ter paciência e tolerância, porque para isso às vezes eu preciso de muita fé, essa fé resignada, fé raciocinada, melhor dizendo, porque a doutrina espírita nos leva a entender isso, a lei de causa e efeito. Nós não estamos aqui na Terra nesse momento por acaso não. Está aqui na Terra para se submeter a toda esta situação todos aqueles que precisamos estar aqui. Mas olha só, é bom lembrar o que Bezerra de Menezes diz, que nós nunca tivemos, que nós estamos vivendo o melhor momento das nossas existências. Então é preciso compreender que se nós podemos falar assim, socialmente falando, há um caos, mas esse caos é o caos do progresso, da crise. É preciso que venha a crise para que depois que nós tenhamos uma conjunção social melhor. Sempre foi assim. Então é importante nós lembrarmos isso. Mas, assim, de uma forma mais objetiva, numa tentativa, como o último item aqui da nossa apreciação, vamos observar o seguinte: como é que nos comportamos ante os erros alheios, de um modo geral? E não falta oportunidade, porque erro tem demais. Assim como nós erramos, tem erros clamorosos daqueles que fazem parte dos sistemas de poder, cujas atitudes às vezes refletem numa comunidade inteira. Tudo bem, mas como nós nos comportamos antes dos erros alheios? Sejam os erros mais simples até os erros maiores. Então, para nós analisarmos isso, vamos ver o grau de indulgência que nós carregamos, uma das primeiras coisas. Qual o grau de indulgência que eu guardo dentro de mim? Está aí uma reflexão muito importante. Como é que eu tenho reagido diante de todas essas situações que provocam crises, as crises financeiras, as crises sociais de um modo geral? Qual é o meu comportamento ante tudo isso? Tenho a indulgência, ou seja, a compreensão, e procuro ser mais rígido comigo mesmo
do que para com aqueles que estão errando. Esse é um ponto, se nós queremos nos pontificar. Não é? Outro ponto é acolher toda e qualquer imperfeição como um bem em curso. Vamos ter um olhar diferente, respeitar o mal. Que coisa, só a doutrina espírita para ensinar uma coisa tão bela dessa para nós. Às vezes a criatura que está em erro está se adiantando porque já está agindo, passando pelo teste do próprio erro, do que muitos que não estão fazendo nada não mostram seus erros porque não estão fazendo nada. Nós mesmos queremos nos comparar com relação aos outros e falamos que nós não cometemos isso ou aquilo, porque nós às vezes somos comodistas e não abraçamos. Aqueles que muito fazem são criticados. Por quê? Porque eles fazem e não falta quem critica. Porque se até o próprio bem é criticado. Então vejamos o seguinte, quando uma pessoa estiver errando, ela está a caminho do bem como todos nós estamos. Então é preciso que surja às vezes uma imperfeição para que ela seja corrigida. Olha que coisa interessante. Então, para nós sermos indulgentes e não falarmos mal dos outros, e não fazermos julgamentos desairosos, vamos observar isso na nossa vida prática, na nossa vida comum. Vamos nos valer da capacidade de neutralizar a sequência de um mal, sem fofocas. Olha que coisa interessante. A gente aprende, né, até exemplos quando se fala sobre desenvolvimento humanos e em recursos humanos, sobre a importância da fala, da comunicação. Todo mundo que principalmente dessa área conhece aquele exemplo da fofoca, né, que a coisa vai tomando um vulto maior, não é? Tem lições nesse sentido, da pessoa que simplesmente recebeu um comunicado e foi passando, e a coisa foi ficando pior cada vez mais. A fofoca tem esse poder de destruição. Então vamos lembrar que quando chega um mal em nós, nós temos a sagrada oportunidade de neutralizar o mal. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, vem até nós justamente porque em nós, né, haverá de haver uma capacidade de imunização daquilo que poderia prosperar. Então, vamos guardar isso bem dentro de nós. Às vezes é difícil, porque tem gente que insiste. Tem gente que insiste em falar o mal e você tenta, muda de assunto, mas ela está falando mal. Não tem problema. A gente tem que fazer que nem aquela história, não sei se está em Almas em Desfile, do Hilário Silva, ou A Vida Escreve, num desses dois livros dele. Ele conta um caso de um sujeito que tinha um amigo e o amigo começou a falar. Aliás, nem sei se era amigo, é uma pessoa que chegou, eles começaram a comentar e ele falava, a pessoa, né, simplesmente, discretamente mudava de assunto e tal, e por fim ele falou assim, você é espírita, não é? Ele falou, eu sou espírita. Com espírita não adianta nada, o que a gente fala com eles não adianta, que parece que eles não querem ouvir, uma coisa mais ou menos assim. Que sejamos essas pessoas, então. Que sejamos, independentemente de sermos espíritas, que sejamos cristãos. Se a pessoa vem com fofoca, a gente não vai meter o pau também nos outros, não. Descer a lenha nos outros. Vamos, então, apaziguar com esse poder de neutralizar o mal. Olha que beleza que é isso, essa chance. Se as coisas vêm para nós em forma de maledicência, nós neutralizamos e não passamos nada para frente. Porque não precisamos ser fofoqueiros. Bom, também podemos escudar as pessoas livrando das vibrações negativas. Escudarmos a nós mesmos. Né? E também uma forma indireta de escudarmos as pessoas. Quando a gente livra das vibrações negativas. Então, ao invés de
de atacar, nós vamos escudar as criaturas. Vamos ser indulgentes. Se alguém vem falar um mal de alguém e tal, que a gente seja compreensivo. Não, que a gente encontre motivos que pelo menos justifiquem a atitude da pessoa. Vamos fazer isso. Mas agora, para finalizar de vez, eu quero trazer para vocês algo que eu considerei assim, bem prático, né? bem didático para a nossa postura, no sentido de não falarmos mal mais falarmos mal das criaturas, né? E estarmos com maledicência aí conversando só sobre o mal. Certa feita, conta-se que certa feita, o indivíduo chegou para o Sócrates. Essa história é famosa. Para lhe contar algo. Sócrates, por certo, desconfiou, né? Isso é uma fofoca. Aí o Sócrates perguntou para aquele indivíduo fofoqueiro: espera aí, o que você vai falar tem verdade? Tem verdade no que você vai falar? Ele retrucou: bom, me contaram. Bom, então já não passou pelo primeiro crivo, que é a história dos 3 crivos. Se não é verdade, mas tem pelo menos bondade. Você transmite bondade naquilo que você está falando. Bom, o fato não tem nada de bom. Mas, bom, então, pelo menos é útil o que você vai falar para mim, tem alguma utilidade? Então, esses 3 aspectos são muito interessantes para nós podermos observar aquilo que deve ser dito, aquilo que deve ser levado para frente, para que a gente esteja contribuindo com a nossa expressão, com a nossa fala. É preciso ver se realmente é verdade. E aí eu me ponho a meditar. Nós vamos ser muito mais discretos do que somos, porque nem sempre temos certeza de que uma coisa é verdade. Se a coisa, nós temos certeza absoluta daquilo que aconteceu conosco mesmos, daquilo que acontece com a gente. Então aí a gente iria ficar calado, muito mais calado do que se imagina. O segundo critério é se tem bondade. Há coisas boas, sim. Fatos marcantes, coisas maravilhosas. Esses podem ser discutidos, comentados. Não é? Mas é preciso ver se tem alguma utilidade. Tem alguma utilidade eu estar falando para alguma pessoa sobre determinada situação? Muita coisa tem utilidade quando nós vamos acalentar a pessoa, trazendo a ela um acalento, uma informação que seja positiva. Falar sobre coisas boas traz utilidades, porque tem essa utilidade de nós estarmos passando uma mensagem restauradora para levantar o ânimo, para deixar as pessoas felizes com o que estão ouvindo. Então eu resolvi, para criar uma didática em cima disso, criar a seguinte expressão: verbo útil, o verbo útil. O que eu estou falando? Eu fiz a junção das iniciais desses 3 caracteres. Se é verdadeiro é o ver, se tem bondade é o bo. Verbo útil. Então, quando eu for falar alguma coisa, se eu ainda sou maledicente, estou precisando de fazer esse exercício, eu vou parar, contar até 10 e observar se é um verbo útil, ou seja, se tem verdade, se tem bondade e se tem utilidade. Então assim nós finalizamos, não é? Na expectativa de que a nossa fala possa primeiro ajudar a mim mesmo, não é? Por tudo que eu estou falando, para que isso seja algo raciocinado dentro de mim e que eu fale menos sobre os males da vida, não é? Mas também que possa servir para cada um que nos deu a honra, a satisfação de estar me ouvindo. Eu agradeço mais uma vez o pessoal
do Centro Espírita Eurípides Massanuff, todo o pessoal lá. Saudades de estar lá presencialmente, como nós fazíamos, né? Mas tudo bem. Enfim, era isso que eu tinha para passar para todos vocês. Um abraço, muita paz, felicidade a todos.